Grande piazada cervejeira, tomo hoje para mais uma Gambiarra Week, que não é tão gambiarra, na verdade, uma solução sofisticada. Hoje a gente vai falar de aeração de mosto com cilindro de oxigênio. Estou aqui com o Afonso. Dá um oi, filho. Oi. Semana passada eu publiquei um vídeo num formato teste para a galera avaliar, e a galera avaliou. A galera deu um feedback bastante legal. Vai ficar na minha frente, Paulo? O que você está vendo aí? E a galera deu um feedback bastante legal, no sentido da gente manter o formato antigo e com a participação do nobre astro mirim do mundo cervejeiro. Como é o nome dele? Afonso José. Afonso José. Então, antes da gente começar a falar, vou abrir aqui uma cervejinha, água para mais, filho. Vai, rapô! Falhou! Aê! Minha We Have. Receita nos próximos dias. Vamos ver. Como é que tá a espuma, filho? Muito bonita. Como é que tá? Quantos? 2 dedos? Tá persistente ou não? Beleza! Tirado. Só de rapidinho, beleza. Só para acompanhar no vídeo, não vou falar dela, da minha We Have, porque ela vai estar no canal nos próximos dias. Agora Afonso vai desaparecer como um passo de mágica. Então galera, agora que está eu, vocês, minha We Have e Afonso só de canto de olho aqui ouvindo, lembrar para vocês que então o vídeo da semana é oxigenação com cilindro de O2. Convencionamos aqui que quando eu falar de aeração e oxigenação, eu estou falando da mesma coisa. É importante só definir aqui para vocês e lembrar, para quem ainda não tem conhecimento, que o oxigênio ele é um inimigo da nossa cerveja. A gente precisa tentar evitar ele o máximo possível na maioria das etapas da nossa produção, com exceção de uma etapa que nós vamos tratar hoje, que é justamente a aeração. Por que o oxigênio é inimigo? Porque ele gera oxidação. Lembrando que não é só o oxigênio que gera oxidação na nossa cerveja. Existem também outros fatores de oxidação, tais quais a luz e também a temperatura. Aqui, crédito para os meus amigos Targino e Felipe Aguilar, meus químicos, né? Quando que eu faço a aeração? Terminei a fervura, resfriei o mosto, agora eu vou transferir esse mosto para o meu balde fermentador. Nessa etapa, eu faço a aeração para depois fazer a inoculação da minha levedura. Conceitualmente, o que é a aeração? É você disponibilizar em uma determinada concentração dissolvida nesse mosto uma determinada quantidade de oxigênio. Por quê? Porque é nessa etapa e é a única etapa que o oxigênio é necessário. Necessário para quem? Para as leveduras, que é quem vai pegar o nosso mosto e transformar isso em cerveja durante a fermentação. E o porquê que as leveduras precisam de oxigênio? Único e exclusivamente porque antes delas começarem a fermentação, elas começam a se multiplicar, gerando cópias de si mesmo. E para que esse processo de reprodução, de multiplicação ou de réplica funcione, elas precisam do oxigênio. Qual que é a utilidade desse oxigênio para elas? Para elas sintetizarem ácidos graxos e também esteróides. Então é por isso que as leveduras precisam desse oxigênio em uma determinada quantidade, ou seja, elas vão ganhar biomassa. Estou reduzindo o máximo possível, me perdoe os químicos se eu estou falando alguma bobagem, até porque muito desses conceitos aí eu tive bastante dificuldade para entender. Já que eu macetei os conceitos principais e deve ter uma turma muito brava comigo, vamos olhar o bico. Mais um pouquinho de definição. Levedura líquida precisa aerar? Precisa. Lama precisa aerar? Precisa. Levedura seca precisa aerar? Em tese não, porque justamente esses ácidos graxos, esses esteróides, elas têm uma reserva dentro do processo de deixar ela seca. É um nome difícil lá que eu tenho língua presa, eu não consigo falar.
Mas em tese, na teoria, essas leveduras secas não precisariam passar por um processo de aeração, porque elas têm condição de iniciar esse processo de réplica. Se eu airar tem problema? Não tem problema. Vai com fé. Aliás, eu sempre fiz. Se eu for reutilizar essa levedura seca, obviamente ela deixou de ser seca, agora ela vai ser uma lama, então eu volto o ciclo. Preciso sim aerar ou oxigenar essa lama de levedura. Molhando o bico mais uma vez. Quais são os métodos de aeração mais utilizados? O mais comum é o splash. É aquele método onde você, por gravidade, você deixa o moço cair, a imagem está aqui no canto, você deixa o moço cair da sua panela de fervura para o balde fermentador. Aquilo vai te dar uma concentração de oxigênio no teu moço. O outro método, também bastante utilizado, a imagem está aqui no canto, é a bombinha de aquário. Também te dá uma determinada quantidade de oxigênio. O outro método, deve ter um vídeo aí, se eu conseguir colocar, é aquele que vocês cansaram de ver nas minhas braçagens inicial, que é a chacoalhada, a dancinha com o balde fermentador. Também te dá uma determinada quantidade de oxigênio. O outro método, não sei se vai ter, também deve ter um vídeo aqui no canto, é o meu batedorzinho, que alguns vídeos vocês viram eu usar. Isso daqui foi especialmente desenhado pelo meu amigo Stefan da Tecnox, de Minas Gerais, tá? Esse desenho, ele foi pensado, e essa peça ela foi pensada para fazer o whirlpool. Por que esse desenho nesse formato? Para diminuir, aumentar a área de contato com o moço, para fazer um whirlpool legal, e ao mesmo tempo diminuir a formação de espuma gera oxidação. O que eu fazia durante alguns vídeos? Eu conectava ele e fazia o whirlpool. Todos os métodos que eu falei anteriormente, na literatura já existe uma estimativa do quanto que ele contribui de oxigenação para o teu mosto em uma determinada quantidade. Esse daqui não tem, isso aqui foi coisa da minha cabeça. E eu vou falar um pouco dessas concentrações. Molhando o bico mais um pouco. As pessoas no dia a dia, elas sentem a necessidade de representar as coisas em uma escala numérica. Na cerveja não é diferente. A gente tem uma representação numérica para cor, para teor alcoólico, para amargor, enfim, densidade, que a gente usa para várias coisas. O oxigênio dissolvido no mosto, também a gente tem uma escala, que é o ppm, partes por milhão. O que a literatura traz? Que algo em torno entre 8 e 10 ppm é um número interessante para que a levedura faça aí o trabalho de fermentação, começar o trabalho de fermentação dela de uma forma tranquila. Aquele splashzinho, a caída, aí a literatura diz que algo em torno de 4 ppm. Bombinha de aquário, olha, você vai ter que sofrer muito para gerar 8 ppm. Chacoalhar, é difícil de você conseguir 8 ppm, mas você pode conseguir. A White Labs, que é aí a gigante das leveduras para cerveja, ela fez alguns experimentos. Inclusive ela disse que se você chacoalhar o teu balde fermentador por 5 minutos, você vai chegar perto de 3 ppm. E ela fez experimento com o equipamento mais joia, mais eficiente no que diz respeito à aeração e oxigenação do mosto, que é o uso do cilindro de oxigênio puro. Então ela fez um conjunto de experimentos usando esse oxigênio puro. Qual é os parâmetros dela? Primeiro ela usou 20 litros de mosto e o processo de injetar oxigênio ela representa em litros. Então o que ela disse? Para 20 litros de mosto eu vou fazer a injeção de 1 litro de oxigênio por uma determinada fração de tempo. O primeiro experimento foi 30 segundos. 30 segundos ela conseguiu fazer a injeção de 8 ppm de oxigênio dissolvido em 20 litros de mosto. Repetiu o experimento, mesmos 20 litros, mesma quantidade de oxigênio, 1 litro, agora por um período de 60 segundos. O que ela conseguiu fazer de injeção? Algo próximo de 10 ppm de oxigênio dissolvido
Aí ela foi mais longe, 120 segundos, 1 litro de oxigênio, 20 litros de mosto, gerou algo em torno de 15 ppm de oxigênio dissolvido nesse mosto. Então, ou seja, então ela mostrou que o método mais eficiente para você aerar o teu mosto é o cilindro de O2. Agora, obviamente, é o mais caro, e aí a gente vou falar disso também. O que acontece? Eu estou usando o cilindro de oxigênio há pouco tempo. O que eu usava? Chacoalhada, depois o batedor e aeração por queda, que é o que a galera usa bastante. Cara, tudo funciona muito bem. Por que eu optei por usar um cilindro de O2? Que é uma solução cara. Eu vou explicar, detalhar para vocês os equipamentos e mais ou menos quanto por vídeo de investimento. É uma solução cara. Por que eu optei de usar essa solução cara? Porque é um refinamento, tá? Quando você trabalha com cervejas de alta densidade, as high gravity, que o pessoal fala, Barley, We Have, que é a que eu estou bebendo hoje, enfim, Double IPA, coisa acima de 8% de álcool, para você ter uma fermentação vigorosa e eficiente, uma cerveja de qualidade, os métodos tradicionais não garantem uma quantidade de oxigênio suficiente para que a fermentação ocorra legalzinho e a tua cerveja fique redonda. Então, quando você está trabalhando com cervejas de alta densidade, um cilindro de oxigênio passa a ser um item que vai te dar um salto na tua cerveja bastante interessante. Então é algo que você precisa pensar. Como eu estava com o canal, eu tinha essa pira, então eu fui e comprei. Molhando a boca mais um pouco. Estou aqui com o meu amigo cilindro de oxigênio, meu parceiraço aqui nas minhas aerações. A minha próxima receita vocês já vão ver eu usando ele. Vou dividir isso em 3 peças: cilindro, fluxômetro, pedra difusora. Quanto que eu paguei nesse cilindro? 1 metro cúbico, algo em torno de R$500. Paguei muito barato, vocês vão achar ele perto de 600. Fluxômetro, paguei algo em torno de 200. Existem os manômetros. Por que eu usei o fluxômetro? É um pouco mais caro. Porque o fluxômetro ele me dá a unidade de liberação de oxigênio em escala de litro, que é o experimento que o White Lab fez. O manômetro vai me dar impressão, e aí eu teria que estudar essa relação. A minha pedra difusora é parecida com aquelas pedras de aquário. A questão é que ela é de inox, tem uma porosidade, a porosidade dela é meia micra. Eu não falei, mas o experimento da White Lab usou justamente essa pedra com essa porosidade meia micra. A mangueira não preciso falar que precisa, né? Essa aqui é uma mangueira de silicone. Existem pedras de 2 micras. Eu não sei o que significa, qual que vai ser o resultado de você usar uma pedra de 2 micras no teu processo de aeração, qual vai ser o número de ppm que você vai atingir. Mas o fato é que eu estou replicando aqui o procedimento da White Lab. Oxigênio, cilindro de oxigênio, fluxômetro, pedra de meia micra. Mostrando para vocês em operação. Estou ligando o fluxômetro. Está aqui funcionando. Olha as bolinhas. Vou trazer a câmera perto para vocês. Olha o funcionamento. É exatamente isso que eu faço no mosto. Eu jogo essa mangueira no fundo, respeitando o protocolo de 1 minuto, 20 litros, 1 litro de oxigênio. Molhando o bico mais um pouquinho. Mostrei em operação. Uma dica fundamental do cilindro de oxigênio. Tudo que eu falei de cilindro de oxigênio, aqui eu preciso agradecer ao meu amigo, mestre, guru, o cara que dá sempre, quando eu estou apertado e eu preciso de uma ajuda, uma dica, e sempre tem a resposta que eu preciso hoje, é o Bojac, que me ensinou tudo que eu precisava para lidar com o cilindro de O2. Qual que é a dica legal que ele me deu? Se você for comprar cilindro de oxigênio, que é um investimento caro, pode preparar aí com uns milão, não compre menos de 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, algo em torno de 7 litros.
Por quê? Porque na hora da recarga, existem cilindros menores, menos de 1 metro cúbico. A questão é que na hora de você for fazer a recarga desse cilindro, a empresa que fazia a recarga, ela vai te cobrar um mínimo de 1 metro cúbico. Se você tem um cilindro de meio metro cúbico, você vai estar pagando pela carga de 1. Então é economicamente mais interessante você usar acima de 1 metro cúbico. Se você tiver 1,5 metro, você vai pagar por 1,5 metro. Se você tiver abaixo de 1 metro, você vai pagar por 1 metro. Então, por isso que eu comprei esse bichinho aqui, 1 metro cúbico, 7 litros de oxigênio. Galera, se você não tem condição de comprar, não compre. Eu comprei quando eu tinha disponibilidade financeira para isso. Não vai ser isso que vai deixar a tua cerveja ruim. Com isso você pode deixar a tua cerveja melhor. Se você for fazer cerveja de alta gravidade, né? Se não, você pode continuar com os métodos tradicionais. Qual que é o método que eu uso hoje então? Terminei a fervura, resfriei, joguei o moço para o fermentador, fiz a aeração, depois eu inoculo a levedura. E aqui ficam meus agradecimentos aos meus amigos Léo Fioretti e Paulo Henrique, que me ajudou. O Paulo Henrique me ajudou na abraçagem dessa WeHave. Mas ambos me deram essa dica de que a sequência lógica é essa. Porque muitas vezes o que eu fazia o contrário. Eu invertia os métodos. Enfim, é sempre aprendendo. Por isso que é bom aprender com quem sabe. Agradeço aos meus amigos. Molhando o bico rapidinho. É isso, o importante é ter humildade para a gente aprender, está aprendendo sempre, a gente não sabe tudo, muito pelo contrário, a gente sabe muito pouco. Então valeu, amigo. WeHave 8%, feito com meu amigo Paulo Henrique. Tô mais louco que o Batman já tomei 2 garrafas durante a produção desse vídeo. Galera, sobre o cilindro de O2, não faça loucura, é um investimento caro. Compre se puder. Eu comprei, não me arrependi. Deu um salto de qualidade nas minhas fermentações, é útil sim. Ah, mas eu faço e dá certo. Faça do teu jeito, não tem problema nenhum não. Só estou mostrando um jeito diferente. Para terminar, abraço para os meus amigos da confraria. Sexta-feira tem nossa confraternização, só cerveja nossa, 500 litros produzida por nós mesmos. O sucesso desse canal aí tem a mão e a ajuda de vocês, obrigado. O restante da galera que nos acompanha com frequência aí, dê um like no vídeo, compartilhe. Quem está chegando agora, se inscreva no canal, continue nos acompanhando, pelo amor de Deus, a gente precisa da ajuda de vocês. O canal está crescendo com qualidade, sem loucura, sem precisar ser popstar, sem precisar ser engraçadão. Às vezes a gente se esforça, mas não tem o talento para isso. Vamos lá, obrigado pela paciência, tá boa demais essa cerveja. Vocês vão se surpreender com a receita dela. Bem simples. Obrigado, abraço, até a próxima semana. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say?